Quem mais tu imitava, Marcílio? Cara, ainda imito, né? As pessoas pedem, o Silvio Santos. O Silvio Santos é padrão. Mas o Silvio Santos ele é padrão, mas... Ai! Mas olha, um dos que eu mais gosto é do Caetano, velho. Olha só, porque na vida tudo que acontece é de forma psicodelicamente falando ou não, né, Jupiara? Que às vezes no silêncio da noite... E o Clodovil acha o que disso, cara? Olha, meu amor... Eu vou falar pra você. Olha ali pra leite da verdade, meu amor. Fala a verdade pra gente, querido. Quem mais, Marcílio? Manda aí que eu não conheço. Tem o Raul Gil também. Como é que é o Raul Gil? Eu nunca vi. Vem aí, vamos aplaudir Jupiara Menezes. Pra quem você tira o chapéu? E aí, Marcílio Albuquerque. Gente, hoje eu vou conversar com o Marcílio, um cara de sucesso, um cara que eu tenho maior admiração e respeito. Ele saiu do país dele, ele tomou uma decisão, empresário no Brasil, um cara que tinha suas coisas caminhando. Ele vai contar um pouco pra gente e veio para os Estados Unidos para começar uma nova etapa. Trouxe a mulher, os filhos. Com pouco tempo de América, já é uma pessoa respeitada na comunidade, tem programa de rádio, lidera as coisas na igreja, já é um cara que está dando aqui tá fazendo vários eventos. Vocês vão conhecer um pouco mais do Marcílio. Me conta, Marcílio. E aí, meu Como é que você tá, cara? Tranquilo? Tranquilo. Melhor agora com você. E aproveitar aqui para tua audiência, falar o quanto te admiro. Opa! Né? Quanto você é uma referência para mim também, um exemplo, né, de superação, de liderança, Opa. De resiliência, de persistência. Então, hoje, muitos dos resultados que eu adquiri foi por ter espelhado também a sua trajetória, né? Ter moldado sempre o que você vem fazendo. Maravilha, maravilha. Marcílio, me conta aí, morava no Rio, nasceu, quantos irmãos, onde teus pais moravam, como é que era a tua vida quando tu era criança? Então, cara, eu sou do Rio de Janeiro, Brasil, só tive uma irmã. Depois, quando eu tive 15 anos de idade, a minha mãe me trouxe uma surpresa, ter mais uma filha. E a minha irmã, Andressa, vem de uma família sem pai, né? Meu pai... Teu pai não morava com vocês? Não conheci meu pai. Na verdade, eu conheci meu pai quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Na verdade, quem me criou foi meu avô, minha avó, minha mãe e minhas tias, né? Meus tios. Olha. E como foi que a tua mãe fez, cara? O que é que ela fazia? O que ela trabalhava? Ela é empreendedora? Ela era empregada? O que é que ela fazia? Não, então, a minha mãe é uma pessoa empregada, sempre trabalhou em casas de família, arrumando casas. Eu venho de uma família muito conturbada. Hoje eu tenho total liberdade, assim, tranquilidade de falar isso, porque durante muitos anos foi para mim difícil. Eu venho de uma família muito desestruturada. Eu não tive uma educação de pai, de mãe. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, porque eu vi os meus amigos, né, de infância, com a família estruturada. Sempre na época de Natal, eu ganhava presentes, bicicleta, tinham roupas boas, roupas de marca. E eu, como um jovem, né, e não tinha a possibilidade de ter aquilo ali, eu ficava olhando para eles e me sentia frustrado, porque quem é que poderia me dar aquilo ali? Eu não tinha ninguém para me dar. Porque minha família, financeiramente, era muito pobre, não tinha condições nenhuma. E os meus tios, minhas tias, minha mãe em si, viviam uma vida muito desregrada, muito descontrolada. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar. E dali começou a minha visão profissional. Sempre buscar o melhor para a minha vida. Então, eu percebi assim, eu não tenho ninguém que me dê. Eu não tenho um pai que possa me dar uma bicicleta, eu não tenho uma mãe que possa me dar um tênis, uma roupa. Então, eu tenho que buscar. Então, desde cedo, desde 14 anos, eu comecei nisso. Caraca, Marcílio, não sabia desse detalhe, não. É. Mas isso te fortaleceu, né, cara? Muito, muito. Na minha infância, hoje, Piara, a ausência do meu pai me machucou muito, né? Porque, por exemplo, quando criança, você via nas escolas lá o coleguinha fazendo o presentinho de homenagem ao pai e à mãe. Para quem eu ia fazer? Eu não tinha pai. Muitas das vezes eu fazia e dava pro meu avô, meu falecido avô. Fizeste faculdade, estudaste, normal? Fiz faculdade. Como é que é, Marcílio? Então, eu sou formado em jornalismo e publicidade. Eu tenho 2 faculdades, na verdade. Eu, quando comecei a fazer faculdade,
eu tinha o objetivo de me tornar um jornalista. E aí me matriculei na faculdade de jornalismo na época. Só que nesse período eu conheci um amigo e trabalhava na indústria farmacêutica. E aí ele contava as histórias da indústria farmacêutica, falando com o salário dele, poxa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço para trabalhar nessa área aí? Cara, você tem que estar fazendo faculdade e normalmente você vai entrar como estagiário. Eu já estava fazendo faculdade de jornalismo. Aí ele levou meu currículo. Quando ele levou meu currículo, eu fui chamado para uma entrevista. E na época a gerente que me contratou falou, olha, nós gostamos muito de você, do seu perfil. Só que você precisa estar fazendo uma outra faculdade. Você precisa fazer publicidade, jornalismo. Infelizmente, a gente não consegue te contratar como estagiário. Caramba. Eu falei, quanto que é o salário? Quais são os benefícios? Eu troco agora. Aí ela, você consegue trocar? Eu falei, claro. Eu não estava nos primeiros períodos da faculdade. Então eu consegui migrar de jornalismo para publicidade. E aí entrei para a indústria farmacêutica. Quando eu finalizei publicidade, me formei, e aí eu emendei para fazer jornalismo. Porque faltavam, as disciplinas eram muito parecidas, faltava um pouco, e aí fiz jornalismo também. Aí depois fiz outros cursos de graduação, de aperfeiçoamento na área sempre de comunicação. Mas tu trabalhou na área artística também? Teatro, cinema? Fiz Sério? Teatro. Fizeste o quê? Conta pra gente aí. Lembra do Flávio? Sim. Flávio Bach. Eu comecei a fazer rádio, eu tinha 17 anos de idade. E, na verdade, eu tinha um programa na rádio comunitária, lá no Rio de Janeiro. E aí o dono da rádio entrou no estúdio do meu programa e falou assim, hoje vocês vão entrevistar um cara. Caramba. Aí eu falei assim, pô, mas que cara é esse? Daqui a pouco aparece, ele abre a porta, aparece o Flávio. Flávio de moicano, todo malucão, todo rock and roll. E aí ele, falei, cara, eu não vou entrevistar esse cara, eu nem conheço, esse cara maluco, não tinha nada a ver comigo. O dono falou, vocês precisam entrevistar ele. Aí ele entrou no estúdio, aí começou a imitar, fazer as imitações. Caetano Veloso. Ele imitava também? Ele imitava também. Eu falei, caraca, é esse cara. Esse cara. Aí ele passou a fazer parte do meu programa. A gente foi montando uma estrutura, né, tipo do Pânico naquela época. E aí a gente foi juntando os amigos e eu fiquei muito amigo do Flávio. Mas ele fazia também dublagem, não fazia? Na época ele nem fazia dublagem. Na época ele trabalhava com teatro. E aí, como a gente acabou dividindo um apartamento, a gente foi morar juntos, né? Caraca! Coitado dessa entrevista, surgiu essa amizade toda. E a gente foi, durante uns 3 anos, a gente morou junto. A gente dividia apartamento. Ele morava no apartamento da avó dele, morava sozinho. E nessa época, eu tinha 17 anos, eu briguei com a minha mãe, saí de casa. Aí o Flávio, fica aqui comigo, pô. Vamos dividir o apartamento aqui. Caraca, mas aí nossa amizade. Então, assim, eu sou padrinho da filha dele. Ele foi meu padrinho de casamento, junto com a ex-esposa dele. Mas tu não trabalhou na área de dublagem também? Então, contando toda essa história exatamente para responder a tua pergunta. E aí eu fui fazer teatro junto com o Flávio, fiz algumas coisas de teatro com o Flávio e dublagem também. Só que o Flávio, ele engrenou, o Flávio, ele continuou, se aperfeiçoou, hoje ele é diretor de dublagem e eu não dei continuidade. Porque a minha área, quando eu comecei na indústria farmacêutica, por exemplo, então eu foquei muito nesse segmento. E aí eu me aperfeiçoei na minha área de publicidade, depois de formato, na minha área de marketing. Eu saí um pouco desse mercado artístico. Entendi. Eu lembro que quando eu te conheci, tu e o Flávio, vocês imitavam perfeitamente Caetano. O que mais tu imitava, Marcílio? Cara, ainda imito, né? As pessoas pedem, Silvio Santos. O Silvio Santos é padrão. Mas o Silvio Santos ele é padrão, mas... Ai... Pior que as pessoas olham pra mim e falam que eu tenho uma cara de sério, né? Você tem uma postura, uma cara de sério. E aí quando eu começo a imitar um artista, o pessoal não acredita. Mas olha, um dos que eu mais gosto é do Caetano, velho. Olha só, porque na vida tudo que acontece é de forma psicodelicamente falando ou não, né, Zupiara? Que às vezes no silêncio da noite... E o Clodovil acha o que disso, cara? Olha, meu amor... Eu vou falar pra você. Olha ali pra leite da verdade, meu amor. Fala a verdade pra gente, querido. Que mais, Marcílio? Manda aí que eu não conheço. Tem o Raul Gil também. Como é que é o Raul Gil? Eu nunca vi. Vem aí, vamos aplaudir Jupiara Menezes. Pra quem você tira o chapéu? Daí, nesse período, eu tava lá trabalhando com a indústria farmacêutica e tu começaste a pensar para vir para os Estados Unidos ou foi
Não foi nessa época? Não, nessa época... O que tu fizeste nessa época? Então, nessa época da indústria farmacêutica, logo no início da indústria farmacêutica, foi quando eu conheci também o multinível. E aí, o Flávio, na época, ele tinha um amigo que te conhecia, e aí a gente conheceu uma empresa de multinível. Foi quando eu conheci você, naquela época. Eu tava começando a trabalhar na indústria farmacêutica. E aí a gente foi picado pelo bichinho do multinível, né? Então a gente foi tentando fazer outros projetos, outras empresas de multinível no Brasil, algumas com resultado, bastante resultado expressivo, né? Então eu fui sempre atuando na minha área e empreendendo também. Né? Foi isso que despertou o empreendedorismo em ti? Foi. O contato com as pessoas que eu acabei conhecendo nessa caminhada. Falei assim, cara, multinível é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Concordo. Não pela empresa, pelo produto em si, mas pela estrutura de treinamento e capacitação que ela oferece. Concordo. Através dos líderes, né? Como Concordo. você. Então você cria um sistema que você precisa desenvolver aquelas pessoas. Então você vai ensinar aquelas pessoas aquilo que você já caminhou. Ou o que você aprendeu também com o outro líder. Então a gente sempre fala da duplicação, né? Da duplicação do conhecimento, da informação. Porque a informação e o conhecimento é que faz a diferença na vida de qualquer pessoa e em qualquer área que ela for atuar. Então sempre fiquei atento com isso. E nessa época do multinível, foi que realmente foi virando a minha chave, a minha veia de empreender. Sério, Marcinho? Sabe? De acreditar que mesmo nós não tendo um berço de ouro, não vindo de uma família estruturada, mas tudo aquilo que eu sonho, que eu sonhava, que eu possa sonhar, eu posso realizar, eu posso ter. Basta eu querer. Então, assim, a nossa mente, ela nos condiciona a isso. Tu acredita que o marketing de rede, então, te salvou? Salvou, Jupiara, salvou. E as pessoas não fazem ideia disso? Não fazem. E eu falo hoje assim, na época a gente vivia muito aquele glamour, né, da ostentação, que infelizmente houve um momento das empresas fazer isso. Tudo bem, até aí, ok, cada um tem a forma de enxergar. Mas o que eu quero dizer é que independente de tudo isso, como eu falei, toda essa mecânica, sabe, essa estrutura de desenvolver as pessoas, muda a vida das pessoas. Muda, né, cara? É como a gente chega aqui na América também. A gente vem de um know-how do Brasil, quando chega aqui você vê a realidade que você vai viver no início, você muda sua mente também. Cara, você transforma. E vou te dizer uma coisa, as pessoas não têm noção do poder que o marketing de rede tem transformador na vida delas. Muito. Eu digo pra Lia que eu queria que meus filhos todos fizessem pelo menos no mínimo por 5 anos, indiferente de ter sucesso ou não no negócio. Sim. Só pra estar envolvido com as pessoas. Exato. Estar envolvido com o sistema de educação, se desenvolvendo, porque quando chega aqui fora, joga fácil. Joga. É tipo o cara que... Imagina, vamos fazer uma comparação, não sei se tu concorda comigo. Imagina que a gente vai disputar uma vaga num time de futebol no Flamengo. Tu nunca jogaste futebol. Tu joga futebol, sei lá, na tua rua. Eu treinei numa escolinha desde o juvenil, eu fui treinando, fui me capacitando, infantil, juvenil, infanto, até chegar na fase adulta, fui fazer o mesmo teste contigo. Quem tu acha que tem mais chance de entrar? Claro. É o cara que fez todo esse processo. Todo esse processo. O marketing de rede te dá esse preparo. É verdade. E as pessoas olham o marketing de rede com desdém, com uma insignificância, né, cara? É porque aquele negócio, né? A pessoa ela padece por falta de conhecimento. Porque às vezes isso você tem muito mais bagagem de história, né, nesse segmento. As pessoas às vezes elas não querem nem ouvir aquilo que você tem para falar para ela. E eu falo, cara, meu irmão, deixa eu só uma coisa. Se dê a oportunidade. Você não tá dando oportunidade para mim, não tá dando oportunidade pro fulano. Tá dando oportunidade para você de ouvir algo que pode mudar a sua vida também. Concordo. E virar a chave. Então as pessoas elas perderam muitas oportunidades e perdem muitas oportunidades porque elas não querem abrir a mente dela. E morre pobre. E eu acho que não tem coisa mais desgraçada do que chegar na velhice pobre, Marcinho. Exato. Olha, Marcinho, eu tô com 57 e pesa. O físico começa a pesar, tu não é mais o mesmo, a velocidade diminui. E se tu não tem uma condição financeira, meu irmão, tu rala. Porque tu não tem mais a força física para ir lá buscar a caça, como tu é quando a gente é novo. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para um outro assunto interessante. Aí tu estava lá, te formou, começaste tua vida lá com marketing de rede, Flávio Beck. E o que deu na tua cabeça de ir para os Estados Unidos, cara? Como é que foi essa história? Então, aí acelerando o filme, né? Porque desde o início foi bastante tempo.
Mas eu vi tu empreendendo lá no Brasil em outras coisas. Sim. Eu vi tu com um negócio de salão de beleza, barbearia. Barbearia. Então, a história da barbearia, tá? Eu era cliente de uma rede de barbearias no Rio de Janeiro. E eu achava aquele conceito de barbearia fantástico, né? Você entrava na barbearia, ganhava um choppzinho ou um refrigerante, cortava seu cabelo, aí tinha sinuca, toda aquela ornamentação diferenciada e você ganhava com uma cortesia, e aí tinha resenha, a galera começava a conversar. E eu sempre ia na barbearia. E eu ficava, teve uma vez que me deu um insight, eu falei assim, cara, toda vez que eu venho aqui, essa barbearia tá cheia, e eu fico 2 horas esperando para cortar o cabelo. Por quê? Porque eu não vou ir embora. Mas é pelo clima, né? Pelo ambiente que era construído. E aí eu fiz amizade com os 2 sócios da época da barbearia. E conversando com eles, falei, cara, como é que funciona isso daqui? Me explica aí. Porque já me deu um estalo de abrir uma barbearia igual aquela ali, de investir nessa área. Só que é caro, né? Toda a estrutura, enfim. E ele falou, Marcílio, deixa eu falar uma coisa pra você. Independente da estrutura da barbearia que você vai abrir, se você domina a mão de obra, se você conhece exatamente... Porque qual é o carro-chefe da barbearia? É o barbeiro. É a mão de obra. E uma das coisas que deixam a gente mais na mão é a mão de obra. Porque, por exemplo, se você tem uma barbearia com 4 cadeiras, faltam 2 barbeiros, ou um que seja, você perde cliente. Porque às vezes o cara não quer esperar. Bacalhou. E aí você fica na mão deles. Quando você sabe fazer o que eles fazem, você sendo o dono mesmo assim, você assume aquilo ali e tu não fica refém deles. E você sabe exatamente o que roda no teu negócio. É verdade, cara. E aí nessa época, eles estavam com um projeto de abrir um curso, de formar barbeiros novos. Aí eu conversando com eles, falei, mas você já tem a estrutura do curso? Eles, ainda não. Falei, então eu vou montar para vocês toda a estrutura do curso de barbeiro. E aí eu desenhei todo o curso para eles, eu falei, eu vou fazer o curso, não vou pagar, e vocês vão me pagar pela formação das turmas. Então eu montei toda a estrutura para eles. E aí a gente fez um curso na época, Jupiara, que existiam outros cursos que custavam R$1.000, R$2.000. O nosso curso, a gente passou a vender ele a R$8.000. Caraca. Olha a diferença. Mas por quê? Porque a gente tinha um nome forte da rede da barbearia e os profissionais que trabalhavam nessa barbearia, eu falei, cara, tem um profissional que trabalha aqui, barbeiro, que é o cara que corta o cabelo do Neymar. Corta o cabelo do time do Flamengo, da seleção brasileira, que inclusive está até aqui em Orlando agora morando. E tem outro profissional que é muito conhecido nessa área. Então você já tem uma mão de obra qualificada, que são referências, e a gente vai vender isso para as pessoas que estão procurando essa profissão. Então a gente montou toda a estrutura do curso, e aí na primeira turma eu fiz todo o comercial e eu mesmo vendia o curso para as pessoas. Então ligou para a gente, ou veio como lead, prospecção, ligava, vendia. A primeira turma eu botei 35 alunos. Caramba. A R$8.000. Caraca. Aí os caras lá, os donos, ficaram loucos comigo, né? Caraca, meu. Você imagina, R$8.000, 35 alunos, faz a conta aí. Uhum. Eu vendi ali mais de 250 mil. Mais de 250 mil. Os caras ficaram loucos. E o custo que eles tinham, toda a estrutura, era pequeno, porque eles já tinham espaço. A parte prática era dentro da própria barbearia. Os professores já eram funcionários deles. Eles só pagavam tipo, uma hora a aula. E aí eu fui montar a segunda, terceira, quarta turma, início, eu fazendo o curso de barbeiro. E aí eu falei, agora acho que eu vou abrir uma barbearia. Só que antes de eu abrir... Então tu sabe cortar cabelo? Eu sei cortar cabelo. E ali, cara, eu comecei, no curso de barbeiro, o primeiro curso que eu fiz, eu comecei a sentir satisfação em cortar cabelo das pessoas. Caraca, mano. Porque as pessoas olhavam assim pro espelho e falavam assim, caraca, ficou maneiro, ficou legal. E aquilo me fazia bem. Então, pra mim, foi uma terapia e virou um hobby pra mim. Que legal. Era, sabe, tinha uma satisfação naquilo ali. E aí eu fui fazer outros cursos de barbeiro. Falei, cara, não vou me acomodar nisso daí. Já que eu quero investir nisso, eu vou me aperfeiçoar mais ainda. Aí fui pra São Paulo. Pesquisei, falei, qual é o melhor curso de barbeiro de profissionais de cabelo de salão que existe? Pivot Point. É uma estrutura muito grande, é um curso, acho que é americano, se eu não me engano, enfim. Que tem estrutura no Brasil, fiz lá e fiz outros cursos também. Aí abri 2 barbearias. Só que nesse meio tempo veio a pandemia. Pô. Aí toda a estrutura que a gente montou chegou a funcionar um tempo, mas veio a pandemia e teve que fechar tudo. Aí a gente voltou depois da pandemia,
mas um movimento muito fraco. E aí foi na pandemia que eu já comecei a pensar em vir para cá. Aí chegamos. Aí vim pra cá, Mas o que Unidos. fez tu pensar em vir pra cá? Foi o medo do Brasil? Foi um sonho? Foi um desafio? Tu é casada? Foi a tua esposa que queria? Me conta aí. Na verdade, assim, no período da pandemia, a gente precisou diluir muitas coisas do nosso patrimônio, porque a gente não estava trabalhando, tudo fechado. Eu comecei a trabalhar numa empresa representando alguns produtos na área de nutrição, só que aí essa empresa, por causa da pandemia, teve que mandar uma galera embora, então eu também fui cortado do quadro deles. E tinha sido assaltado também no Rio de Janeiro. Eu tinha um carro, e aí eu parado num sinal no Meier, na região onde eu morava, 11 horas da manhã, e aí só escuto o barulho no vidro do meu carro. Sai. Eram 5 malandros lá, me abordaram. Caraca, E aí roubaram meu carro. Nessa época, eu tomei um trauma. Aí eu recuperei o carro depois e tal, mas o meu carro ficou 1 ano de pé na garagem, parado. Parou de andar. Eu parei de andar de carro. Medo. Com medo. Eu andava Aí, de Uber, pronto. andava a pé, andava de táxi, mas eu não dirigi o carro. Caraca, Marcílio. E aí conversa vem com a minha esposa, a gente começou a assistir vídeos de youtubers que tá aqui da América, né? A gente foi ali. Melhor lugar do mundo, paraíso. Que na verdade começou pela minha esposa. Ela, amor, vamos embora daqui. Ela queria ir para Portugal. Eu falei, por causa do idioma, porque de repente lá você tem a facilidade, né, do idioma, e aqui nos Estados Unidos é o inglês, e a gente não conhece ninguém, aquela coisa toda. Só que aí o tempo foi passando, a gente foi amadurecendo, e ela foi assistindo uns vídeos de YouTube, ela me mandava eu assistir algumas coisas, e foi alimentando na minha cabeça também. Então eu pensei na segurança para os meus filhos, no bem-estar para eles, depois de muita pesquisa, de muito estudo, a qualidade de vida, né, para eles em relação à educação. Eu fui vendo que existiam pessoas que eu já conhecia do Brasil que já estavam aqui. E a gente estava naquele dilema, Portugal ou Estados Unidos? Aí o pessoal falou, cara, Portugal, 1000 vezes Estados Unidos. Estados Unidos é a terra da oportunidade, é terra para empreendedores. Portugal é diferente. Não conheço Portugal, não sei. Mas só de ouvir falar as pessoas. E aí eu convenci a minha esposa de vir para os Estados Unidos. E a gente tomou a decisão por causa de segurança. Mas, cara, 99% das pessoas que saem do Brasil é segurança. É. Tinha amigos aqui. A cidade tinha amigos aqui, ligava para esses amigos, conversava muito com esses amigos. A gente tem amigos que moram na Califórnia. Aí, vem para Califórnia. Aí eu te falo, cara, não vai para Califórnia não, vem para Flórida, vem para Orlando. Aqui você tem, Orlando praticamente é o Brasil. E aí a gente tomou a decisão, falei, não, vamos para os Estados Unidos, vamos para Orlando. Só que a gente pensou o seguinte, como é que a gente vai para os Estados Unidos? Então eu comecei a pesquisar a possibilidade de vir para cá e depois de um tempo, claro, para morar aqui e não ficar aqui de forma ilegal, como as pessoas falam, ou fora de status, né? Então a gente pesquisou qual o tipo de visto que poderia nos dar green card. Até então eu não sabia que todo o meu know-how que eu construí no Brasil, a minha profissão na minha área, eu poderia ter um green card. Você pode ter. Eu? Então tem profissionais no Brasil que podem ter green card e nem sabem disso. E nem sabe. E profissionais extremamente qualificados. Inclusive, eu fiquei sabendo agora de um amigo que eu presto consultoria para ele, do escritório de imigração, que é o que cuidou do meu caso. Ele teve 2 aprovações de pessoas de multinível, de profissionais, diamantes de multinível, de empresas de multinível, que foram aprovados pelos Estados Unidos para receber um green card. Pelo plano de carreira dele, de construção. Então existe um caminho que as pessoas precisam saber, ter informação. Procurar as pessoas certas. Tudo é informação e conhecimento. É isso mesmo. E como você vai fazer com eles. É isso mesmo. Eu sempre falo, de Piara, muita informação, muito conhecimento é bom. Só que eles não servem de nada se ficar só na sua cabeça ou no seu computador, no teu celular. É isso mesmo. Você tem que comunicar eles. Você tem que mesmo. fazer, exportar aquilo que você tem na sua mente. Informação. Informa mais ação. Ação. Senão não anda. Não anda. Então viemos para os Estados Unidos. Agora a gente vai ver a possibilidade de vir para cá e ter um green card. Aí eu descobri que eu poderia ter. Então a gente contratou uma consultoria, um escritório, né, de advocacia especializado em imigração. Eles montaram todo o nosso pleito. Viemos para cá para conhecer os Estados Unidos, para ver se realmente... Eu nunca tinha vindo aqui? Não, já tinha vindo em 2015. Pela indústria farmacêutica, por um laboratório que eu trabalhei, fizemos uma convenção, mas vim como turista. Minha esposa não, ela não tinha nem o visto. Eu já tinha o visto.
então não precisava tirar o visto. Vamos como? Como turista para conhecer nesse período ou como estudante para estudar e ficar mais tempo lá? Aí as embaixadas, os consulados, estavam tudo fechado na época do Brasil, porque foi logo no período de pandemia. E aí quando abriu, teve uma janela, nós fomos para São Paulo, gastamos uma grana para ir para tentar um visto de estudante. Você vai estudar e eu vou como teu acompanhante. Aí fomos lá para a entrevista. Aí o agente consular olhou para minha cara. A entrevista era com a minha esposa, mas ele se irmou comigo. Aí falou, mas você? E minha esposa, ela trabalhava numa universidade, ela era CLT, tinha carteira assinada, eu sempre fui empreendedor. E aí você faz o quê? Eu falei, sou empresário, tenho uma empresa, não sei o quê. Mas qual é a tua área? Eu falei, eu dou consultoria de marketing, de vendas. Aí ele falou, vocês têm dinheiro na conta? Tá. Saiu, voltou e negou. Caralho. Falou, seu visto foi negado e eu não vou cancelar o seu visto de turista, tá? Porque eu poderia cancelar. Aí eu, tá bom, senhor, eu virei as costas e fomos embora. Minha filha chorava, a frustração. É uma frustração, né, cara? Nossa, a gente foi pra São Paulo cansativo, ficou no hotel, no dia seguinte acordando cedo. A gente ficou pressão, né, cara? Um balde de água fria. A sensação que a gente tem é que a gente fica com as mãos atadas. Totalmente. Porque assim, eles negam sem motivo nenhum. Porque você comprova a renda que eles pedem com visto de estudante, você tem o dinheiro na conta que eles pedem, visto de estudante. Às vezes olhar pra sua cara e se rima contigo, não. Tu não vai. Acabou. Aí voltamos pro Rio. Aí ali passou um tempo, eu falei, cara, faz o seguinte, tenta você de turista. Eu não preciso ir. Vai você e tenta dar as crianças. Aí ela foi. A gente conseguiu agendar. O que acontece? A minha esposa, ela é muito, não é religiosa, mas ela é muito espiritual. Ela busca muito a Deus. E aí ela foi num evento da nossa igreja. Deus falou com ela através da ministração de uma pastora que era inclusive amiga nossa. E aí trouxe um versículo para ela. E vocês vão atravessar o mar em busca da terra prometida de vocês e tal. E aquilo ficou na cabeça da minha esposa. E essa mensagem que Deus falou com ela naquele dia foi no dia 9 de dezembro de 2019. Eu tô chutando aqui mais ou menos, mas é mais ou menos isso. Ela é boa de data. E ficou na cabeça dela. E aí o que aconteceu, Jupiara? A gente tava nesse planejamento. Quando a gente conseguiu agendar a entrevista dela, depois de ter sido negado no visto de estudante e tal, foi exatamente no dia 9 de dezembro do ano seguinte. No dia que Deus falou com ela. Um ano depois. Só que nesse intervalo, algumas pessoas que a gente conhece foram falando assim, Adriana, vocês vão embora? Porque eu tive um sonho que vocês pegavam as malas e iam viajar. Meu Deus. E não falasse que era a mala da Louis Vuitton. A mala da Louis Vuitton. Aí a gente, não, e ninguém sabia do nosso projeto. Aí teve uma outra amiga da Adriana que falou assim, amiga, eu tive um sonho, mas era assim, parecia um sonho real, que vocês estavam indo embora daqui. Meu Deus, cara. Aí, e nisso a gente estava nesses impasses todos, né? O medo, né? Rola muito medo, dúvida, insegurança, instabilidade. Medo, segurança, estabilidade, tudo isso, Jupiara. E aí fomos para a entrevista. Ela foi para a entrevista e eu fui acompanhar ela. Quando ela entrou no consulado, eu falei assim, eu vou ficar lá do outro lado, numa padaria, tomando um café te esperando. E aí, ela, ok. Ela entrou e Deus falou assim para mim na hora, eu nunca tive uma experiência com Deus até então, como eu tive nesse dia. Porque eu sempre ouvia falar assim, as pessoas falavam assim, porque Deus falou comigo. Cara, eu ouço isso também, eu fico na onda. Meu irmão, como é que Deus falou contigo? Cid Moreira, ei, Jupiara, eis que vos digo. Eu falei, cara, como é que Deus fala com essas pessoas? Não vai falar comigo. Como é que fala? É audível? Eu não tô entendendo isso. É verdade, cara. Cara, mas eu senti, assim, Deus falando comigo ali. Você não vai atravessar nada, você não vai tomar café nenhum. Você vai ficar como se fosse um imã me puxando ali. Você vai ficar aqui orando pela tua esposa. Eu nunca fui religiosão assim, sabe? Eu fiquei ali, orando. E eu falava coisas que Deus botava na minha cabeça e eu falava assim, Senhor, que essa menina que tá lá dentro entrevistando a minha esposa, ela vai aprovar ela e tal. Eu não sabia se era menina, se era um homem. Tu tava lá fora? E era uma menina que tinha entrevistado ela. Caraca. Depois eu fiquei sabendo, minha esposa falou. E aí começou a chover. E eu falei, vou lá pra padaria. Ele falou, não, você vai ficar na chuva. Você vai continuar orando na chuva.
Eu ali debaixo da chuva orando, falando com Deus e tal. Cara, aí o grupo que ela entrou, 10 minutos depois saíram, e ela não tinha saído, minha esposa. Aí entrou um segundo grupo, saíram, um monte de gente chorando, negado, e ela não saiu. O terceiro grupo entrou, um monte de gente saindo, chorando, foram negados, e ela não saía. Eu falei, meu Deus, ela morreu lá dentro. Caraca, bicho. Cadê ela? E eu já comecei a ficar nervoso, desesperado. Já deu 1 hora lá dentro. Quando ela saiu, nessa época ele estava usando máscara ainda, né? Quando ela saiu, eu só vi o sorriso no olhar dela. Aí ela virou pra mim e falou assim, fui aprovada. Aí eu falei, nem olha pra trás. Vamos sair daqui. Pra não mudarem de ideia. Pra não mudarem de ideia. Vamos sair daqui, sair pra padaria, tomar café, conversar. Eu falei, caraca, glória a Deus. Então, assim, foi um propósito de Deus. A gente quis antecipar algo que Deus já tinha falado pra gente que não era pra antecipar. Porque a gente foi pra São Paulo tentar um visto de estudante e foi negado, mas porque não era o período da gente vir pra cá. Porque nesse tempo até então, aí sim, depois do visto, a gente planejou de vir pra cá, a data certinho, nós precisaríamos resolver muitas coisas que a gente não tinha resolvido ainda no Brasil. Tanto emocionalmente, espiritualmente, familiar. Então a gente precisava zerar algumas contas. Se a gente tivesse vindo na época do estudante, a gente não teria zerado. Então tudo na nossa vida vai acontecer no momento certo, porque Deus permite e Ele sabe qual é o momento certo na nossa vida. Então nós viemos para cá, arrumamos tudo, as nossas malas e tal, vendi apartamento, vendi alguns bens nossos no Brasil para ter dinheiro para vir para cá. E aí é uma nova série, né? Um novo episódio Só que eu te do pergunto Netflix. uma coisa. Só que aí eu te pergunto uma coisa. Esse período de estar no Brasil e tomar a decisão de vir, qual sentimento tu vivia diariamente com a tua esposa? De medo? Qual era o sentimento que mais imperava, tu achava, Marcílio, naquela época, antes de entrar no avião e vir? Cara, sentimento de tudo isso que você falou. De medo, de insegurança, de não saber o que ia acontecer aqui. O que ia acontecer. E o inglês de vocês? Então assim, a gente era inglês 5 below. De desconto, né? Que são essas lojas baratinhas aqui. Inglês básico. Minha esposa não fala inglês ainda. Então ela tá aprendendo aqui. E eu falava já algumas coisas. Mas as pessoas às vezes deixam de vir porque tem medo porque não sabe falar inglês. Porque não sabe falar inglês. Não é bobagem isso? Muita. Tu acha que interfere isso? Quem quer vir pra cá? Não. Saber falar inglês ou não? Nada. Interfere se for por um lugar que só tem americano. Okay. E aí o cara vai. E mesmo assim, o cara quando quer se vira. Porque o que eu aprendi aqui também é que a mímica te dá. Eu quero aquilo ali, eu quero isso, você pega ali e acabou. A mãe de um amigo meu veio agora há pouco tempo, ela foi no mercado e falou pro cara que ela queria comprar queijo fatiado. Né? No Brasil vende queijo fatiado e tal. Aí ela falou assim: ei, eu quero queijo fatiado e tal. Aí ela levou o queijo fatiado? Levou. Ela apontou, o cara entendeu. Acabou, isso que importa. Mas assim, é claro que o inglês te ajuda muito. Claro. Você tá nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, o que faz a diferença é a mente da pessoa. Então eu falo para as pessoas, mas eu não falo inglês. Cara, vem, você e 500 mil pessoas aqui não falam inglês e estão aí vivendo. Por quê? Porque é empreendedor, cai dentro, pega o que aparece, sabe? Então não é empecilho nenhum. Para quem está no Brasil, quem está pensando em vir para cá, mas acha que porque não fala inglês. Então uma coisa que eu falo para as pessoas, vá para um lugar que você possa ter auxílio de outras pessoas. Você é imigrante, você vem para um país diferente, cultura diferente. Para você começar a sua vida, eu sempre falo, você tem que fazer conexões. Você tem que estar com pessoas. Porque pessoas que conhecem outras pessoas que vão te apresentar para outras pessoas. Que abrem portas. Que abrem portas. Então, as pessoas falam assim, cara, mas eu quero distância da comunidade brasileira. Eu quero aprender o inglês. Cara, você chegando aqui, se você não é milionário, se você não é rico, você vai vir tentar a vida para trabalhar na obra, na faxina, seja lá o que for. Você precisa estar envolvido com outros brasileiros. Com a comunidade brasileira. Com a comunidade brasileira. Tu acha a igreja um bom caminho para essa galera? Cara, a igreja é o melhor caminho para tudo. Tanto para se aproximar de Deus espiritualmente. Eu falo para as pessoas, cara, independente de religião, você tem que acreditar em alguma coisa, meu irmão. É a melhor coisa que você vai acreditar em Deus. Mas se você acreditar numa lata, você precisa acreditar numa lata. Pior é o homem que fala que não acredita em nada. Ele tem um vazio dentro dele. Porque a quem ele vai recorrer no momento, né, de tristeza, de desespero?
Eu estou dando um exemplo geral, mas a minha fé é de buscar Deus, de ter Deus em primeiro lugar. E a igreja, você vai se aproximar de Deus, você vai ouvir uma palavra que está na Bíblia, e você vai estar em comunhão com outras pessoas. Então, dentro da igreja, você pode falar assim, pô, Marcílio, tu precisa de um trabalho, e eu tenho uma oportunidade, eu te conheço, eu vou te dar uma oportunidade. Então, esse é um ambiente apropriado para as pessoas se envolverem, dentro da igreja. Deixa eu te falar, aí vocês chegaram aqui, como é que foi a receptividade? Era como tu esperava? Foi pior? Foi melhor? Como foram os teus primeiros dias na América? Então, diferente de muitas pessoas que eu conheci aqui, que chegaram sem também conhecer muitas pessoas, bateram muita cabeça, né? Alguns até desistiram e foram embora. Por quê? Porque quando você vem pra cá, se você não fala o inglês, se você não tem uma estrutura financeira para te deixar tranquilo, para você procurar aquilo que você realmente você quer na sua vida, aí você tem que trabalhar naquilo que aparece. Você vai pagar aluguel, você vai pagar prestação de carro, porque carro aqui é perna, então o cara tem que ter um carro pelo menos. E aí o que vai aparecer de oportunidade? Muitas das vezes aqui é limpeza de casa, né? É obra, é colocação de brick, é jardinagem, tudo trabalho que muito americano não quer fazer. E aí o imigrante ele vai e faz. E tem muito dessas áreas que paga muito bem, Sim. né? Remunera. Então as pessoas elas precisam entender o seguinte: você tem que estar envolvido com pessoas, você tem que se aproximar de pessoas, fazer conexões, como eu falei, e aproveitar as oportunidades que aparecem. Então você precisa se submeter a qualquer tipo de trabalho. Agora, eu sempre falo que as pessoas falam assim, você veio pra cá, você morre e nasce de novo. Eu não concordo com essa frase. Porque assim, todo o know-how que você construiu lá no Brasil, você pode trazer ele pra cá. Uhum. Claro que você pode construir, você pode aprender uma nova profissão, mas o know-how que você construiu nessa nova profissão, você traz ele. Tu acha que uma pessoa que tem uma profissão no Brasil, Marcílio, engenheiro, um advogado, tá lá no meio da muvuca, não é um destaque lá, mas vive lá e tal. Tu acha que aquele consegue ter uma qualidade de vida melhor, mesmo trabalhando em uma área como essa, limpeza, obra ou qualquer outra coisa? Consegue sim. Se ele tiver a cabeça, ele consegue. Vou dar um exemplo. Quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que a gente condicionar o imã puxa a gente a consumir, né? Porque você vê um iPhone, por exemplo, que é o sonho de muitos brasileiros, aqui você consegue comprar um iPhone, ele é acessível para as pessoas. Então, se você tem uma conta bancária, você já tem uma conta de uma operadora, você consegue parcelar um iPhone aqui, para pagar $10 por mês na prestação de um iPhone. No Brasil, um iPhone 15 mil reais. O cara, às vezes, ganha um salário mínimo. O cara que ganha um salário mínimo aqui, ele consegue ter um iPhone e não vai sobrecarregar a renda familiar dele. No Brasil é diferente. Não tem condições. Não tem condições, mas o cara tem. Aí vive batendo cabeça, apertado. Então, aqui o consumo ele é muito alto. A gente precisa tomar muito cuidado. E aí eu falei para minha esposa, não vamos entrar nessa seara. Mas quando eu cheguei aqui, sabe qual é o telefone que eu comprei? O Xiaomi, né, que fala, né? Não sei qual é. $100 na Amazon. Falei, a gente precisa ter um telefone daqui, porque o meu telefone no Brasil, ele era bloqueado, não funcionava aqui. Aí eu comprei um telefone daqui, fiz uma linha, baratinho, e aí depois de um tempo, quase um ano estando aqui, Jupiara. Já ganhando grana e tudo. Já ganhando dinheiro, já tendo uma estabilidade, e a gente foi trocar e eu comprei um iPhone. Olha isso. Mas pela necessidade de ter um telefone melhor. Isso é uma maturidade, cara. Eu acho isso muito maduro, sabia? Porque eu vejo 99,9% das pessoas não tem essa maturidade, Marcílio. Chegam aqui, se lançam no consumismo, pensam que são turistas, né? Sim. Vivem todo dia no parque e queimam todo o dinheiro da reserva que trouxe do Brasil. Acabou, vai embora. E escolhem trabalho também. Mas eu tenho uma obra... Não sei o que. Quer escolher trabalho. Quer escolher trabalho. E não existe isso. Não existe isso. Não existe. Aqui você tem que pegar o que aparece, meu irmão. Tem que ser homem. E aí você vai se desenvolver. Então, assim, vou falar o Marcílio. Eu cheguei aqui há 2 anos, vou fazer 2 anos e meio que eu tô nos Estados Unidos, que eu tô aqui. Quando eu cheguei aqui, no Brasil, eu fiz conexões. Eu ligava para as pessoas, mandava mensagem. Você foi uma dessas pessoas que a gente falou várias vezes. Uhum. E aí, Jupiara, como é que é isso? Que tal? Você fala, Marcílio, a minha realidade é essa. Mas eu conheço fulano assim, assado. É essa a realidade. Então, as pessoas têm uma vida diferente de uma das outras. Sim. Então, eu procurava também exemplos de pessoas que estavam aqui com um perfil até um pouco parecido com o meu. Qual é o caminho das pedras? Como você vai fazer?
E aí, quando eu vim pra cá, eu já tinha feito muitos contatos. E aí eu já comecei a trabalhar numa empresa, né? Porque eu já tinha feito contato com pessoas que poderiam abrir portas para mim. Então eu já vim meio que planejado, estruturado. Só que no início eu precisava dolarizar. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar lavando churrasqueira de casas de férias, lavando chão de piscina, barbecue. Aí, Jupiara, eu conto até esse episódio num podcast que eu participei aqui. Aí eu vi muitas pessoas criticando, né? Falando assim, o cara fazia multinível no Brasil, era publicitário, não sei o quê. Aí chegou aqui, com uma semana de América, lavando churrasqueira, lavando chão de piscina, pensou em desistir. Eu pensei em voltar pro Brasil. Porque eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque era uma vida que eu não fazia, era uma coisa que eu não fazia lá. É verdade. Era diferente para mim. Então, na primeira semana, eu pegava uma máquina, um motor, aqueles motor de lava-jato, tirava de uma caminhonete pesado, botava, ligava e ficava lavando chão de piscina, churrasqueira, no sol escaldante daqui da Flórida. Daqui a pouco chovia do nada. Blum. E aí, eu emagreci, cara, assim, uns 20 quilos nas 2 primeiras semanas. Eu sentia muita dor no meu corpo, porque o meu corpo não estava acostumado com aquela rotina. Mas aí eu falei com Deus assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus falou assim, você veio para cá, você tem um propósito. Você não veio para cá para fazer isso, mas você precisa aprender a fazer isso. Porque é isso que vai te amadurecer, é isso que vai fazer você crescer. E aí eu fazia, sabe assim, com maior vontade. E Deus falou assim, aproveita que você está lavando área de churrasqueira, piscina, aproveita e lava e profetiza dentro dessa casa. Que aqui vai ter paz, que aqui as pessoas vão... E eu fazia isso. Legal, cara. E eu falava assim, Ou seja, em vez de tu chorar o limão, tu fazia limonada. Fazia limonada. Aí nessa mesma companhia, eu fui para uma outra área de manutenção. Aí foi onde eu aprendi a trocar lâmpada, a desentupir vaso sanitário. Um outro episódio também que eu estava dentro de uma casa, o vaso sanitário todo cheio dos morenos lá. E aí eu, com a cabeça assim no vaso sanitário, aquele cheiro forte... Eu não tava falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, Deus falava assim comigo, é pra você crescer. Você tem que passar por isso, cara. O cara, ele só cresce na academia quando ele pega muito peso e passa por dor. Então, pra mim, isso foi tudo aprendizado, tudo valor, sabe? Hoje, se você me falar pra pendurar um quadro, pendurar uma televisão, fazer qualquer coisa que eu não fazia no Brasil, eu já sei fazer aqui. Eu aprendi nesse tempo. Aí, nessa mesma empresa, eu fui fazendo o meu melhor, com excelência. Aí eles olhavam pra minha cara e falaram assim, você quer fazer inspeção de casas? Aí eu trabalhei a carga pesada ia diminuindo, sabe? E aí eu fui fazer inspeção de casa, para ver limpeza da casa e tal. Saíste do pesado para coisa mais, que aqui é tua área. Mas é minha pensa. área. E se tu tivesse desistido? Se eu tivesse desistido, o meu jeito, eu falo assim, e agora você quer ser um property manager? Um gerente de propriedade? Você vai lidar direto com os donos das propriedades? Isso. Você vai falar, você vai poder treinar o seu inglês. Aí eu falo assim, cara, mas eu não falo inglês fluente. Mas aí você tem a oportunidade de encontrar num obstáculo, num desafio, uma oportunidade de você aprimorar aquilo ali que você não tem como habilidade. Eu falei, eu aceito. Então eu fui desenvolvendo. E aí eu fui me metendo em cursos. O que eu posso fazer para ter conexão com pessoas? Mas aí agora o sarrafo aumentou. Eu falei assim, agora eu tenho que me conectar com empresários. Eu tenho que me conectar com pessoas que estão buscando aquilo que eu estou buscando, que já chegaram, que já obteram aquilo que eu quero obter. Então eu preciso colar com o Jupiara. Se eu quero ter o resultado que você tem no teu ramo, eu tenho que andar com você, eu tenho que colar com você. Saber escolher as conexões, né? Saber escolher as conexões. E aí, isso você precisa investir dinheiro, porque eu me matriculei num curso. Para estar no meio da galera. Além de aprender o conteúdo do curso, tu queria estar no meio da galera. O curso eu aprendi o conteúdo. Mas o objetivo era aprender o conteúdo, mas estar no meio daquela galera também. Eu sabia que ia ter gente ali que ia poder... E quando tu chegava num lugar que tu não conhecia ninguém, Marcílio, como é que tu fazia? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Prazer, Marcílio. No meu curso hoje, aí a gente vai entrar nesse ponto, eu falo para as pessoas que a comunicação, ela precisa ser intencional. Você precisa ter um objetivo. Porque você vai chegar num ambiente e vai abrir a sua boca para falar com uma pessoa. Você tem um objetivo. Você não está ali à toa. Você não vai falar com aquela pessoa à toa. O que ela vai poder te beneficiar e que você pode beneficiar ela? Sim. Então eu sempre fui nos ambientes aqui
com essa intenção. O que que o Jupiara... E nós somos já amigos há muito tempo, mas se eu não te conhecesse, assim, se eu puxar um assunto com ele, o que que ele pode me beneficiar? Porque ele conhece pessoas que eu não conheço. Ele tem experiências que eu não tenho. E eu ia falar, ele tem conhecimento que eu não tenho. Então eu vou buscar tudo isso que ele tem. Eu vou buscar o conhecimento que ele tem, pegar um pouquinho do que ele adquiriu. E isso vai fazer com que eu me conecte com aquelas pessoas. Aí uma coisa que eu aprendi também, Jupiara, é que para você receber, você tem que oferecer. Claro. Porque se você está num ambiente que você não conhece as pessoas não te conhecem, como é que você vai sair pedindo alguma coisa? Ah, você já reparou que a maioria daquelas pessoas que se fazem de vítima, elas acabam não tendo oportunidade? Não tem oportunidade. Principalmente As os caras vítimas não que têm têm oportunidade. cabeça, né? Não tem espaço no topo. Vítima não tem espaço no topo. Não tem. Então você pode até não ter recursos, mas você fala assim, Exatamente. eu posso fazer aquilo ali que você está precisando. Porque alguém vai precisar de um serviço que você faz. Na verdade, Marcinho, tu falaste uma verdade agora. Não é o dinheiro, nunca vai ser. É a tua postura, são as tuas atitudes que as pessoas observam. Como tu te porta, o que tu tá buscando. Principalmente os caras que têm muito, eles não estão querendo dinheiro, que já tem. Já tem. Estão buscando pessoas que têm atitudes. Sim. Para agregar. Verdade. E aí eu me matriculei no curso, conheci algumas pessoas, fiz amizade com algumas pessoas, conexões, e aí eu começava a falar assim, onde é que eu posso ir mais? Aqui na Flórida, aqui em Orlando, principalmente, tem muito esses encontros de network, né? De empreendedores, da comunidade brasileira. E aí eu comecei a frequentar esses ambientes, esses lugares. Chegava num lugar, às vezes eu não conhecia ninguém. Cara, eu fui num coquetel, eu botei o terninho e tal, cheio de gente importante, conhecidas e tal, enfim. Mas não conhecia ninguém. Aí tinha Ferrari na porta parado, tinha Lamborghini parado, e eu com meu Ford Ka lá atrás, meu Ford Focus lá longe. Mas cheio de pose. Claro, pô. Falei, vou estar no ambiente. Claro. E aí eu parava, via 5 pessoas conversando, eu me metia lá. Ficava lá, um copinho de refrigerante na mão, e rindo. É verdade, não sei o quê. E as pessoas olhavam pra mim e diziam, pô, esse cara que eu conheço ele. Ele me conhece? Eu me fazia de conhecido. Pô, esse cara, o que é esse cara aí? Mas assim, é bom demais. Deve ser uma Coca-Cola ele. Muito bom, velho. É muito bom. E aí ali, cara, eu fazia contato, trocava cartão, trocava experiências ali, conhecia pessoas. Bem porque às vezes você dali daquele mês não vai rolar nada, mas você tava naquele ambiente. Claro, ali. pô. Poderia rolar alguma coisa. Claro, Já com várias vezes fui em algum lugar, num ambiente desse, saí dali, falei com algumas pessoas, mas não aconteceu nada. Mas outros abriram portas para mim. E aí, ô Jupiara, nesses ambientes onde eu estava envolvido, eu conheci uma pessoa que falou assim, cara, porque você já foi radialista, trabalhou em rádio no Brasil. A gente tem uma rádio aqui brasileira, que é a Rádio Flórida Brasil. Famosíssima. Que é muito famosa. É a maior, né? É a maior aqui. É a número 1. Por ser uma rádio muito conhecida aqui na Flórida, e também tem um alcance mundial, porque é uma rádio que pega também a web. Quer dizer que tu já pegaste já tá nessa rádio. Tô já há um ano e, na verdade, faz 2 anos que eu tô na rádio. Olha. No Brasil eu trabalhei em grandes rádios, né? Em rádios de grande porte no Rio de Janeiro. Eu trabalhei com o DJ Marlboro, que é um DJ muito conhecido. Famoso, pô. Em 1998, eu fui locutor do programa do Marlboro, DJ Marlboro, na Rádio Tropical FM no Rio de Janeiro. Era uma rádio muito grande. E aí trabalhei com o Marlboro durante alguns anos. Então, trabalho em rádio desde 17 anos de idade. Muito tempo. Aí eu fui fazer um programa na Rádio Flórida Brasil. E aí eu comecei a fazer um programa de entretenimento, de músicas, passando informações. E o que é entretenimento? Só música? Música, dando notícias, né? Okay. Um programa mais descontraído. Ok. Mas aí dentro dos ambientes que eu estava envolvendo com empresários e empreendedores, eu falei, cara, eu tenho uma ferramenta nas mãos que vou usar para me aproximar mais ainda desses empresários. Porque se eu falar assim, o que eu tenho para oferecer para eles? Eu tenho um canal de comunicação para divulgar o trabalho deles, claro, ou falar um pouco contar a história deles. Claro. E aí eu falava assim, Jupiara, eu tenho um programa de rádio, audiência muito grande, eu quero levar você lá para contar um pouco da sua história para beneficiar a nossa comunidade. Você topa aí? Porque o objetivo é a gente ajudar a comunidade brasileira. Top. Aí você chegava ali, meu irmão, o objetivo era esse realmente, te levar aquele conteúdo. Mas você sai dali grato pelo meu convite. Sim. Então, vários empresários que eu nem conhecia, mas eu fiz contato nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, hoje são meus amigos. Então, eu vou fazer um evento,
Ô fulano, dono de uma rede de sushi grande que tem aqui de comida japonesa, preciso de um patrocínio. Você patrocina o meu evento, que tem um custo aqui. Quanto que é, Marcelo? Conta comigo. Eu falei, só que eu não tô pedindo a você. Eu quero divulgar a sua marca também. Porque dentro dos meus eventos, a sua marca vai ser divulgada. Faz evento de quê, pô? Eu tenho hoje um treinamento que eu dou de desenvolver pessoas na área de comunicação. Então eu peguei todo o meu know-how de comunicação e eu montei uma estrutura de treinamento, de curso. Então eu desenvolvo... Por quê, Jupiara? Aqui nesses ambientes empresarial, de empreendedores, o que eu observei? Muita gente de sucesso, muitos empreendedores extremamente bem-sucedidos, porém com grande dificuldade de se comunicar. E não de conversação, mas de falar em público ou de frente para uma câmera, por exemplo, porque hoje a tecnologia está aí. Aí, pô, o que nós estamos fazendo aqui? Isso aí faz parte, pô. Falando por uma câmera, vida hoje. as pessoas. A gente está batendo um papo aqui, mas se eu tivesse que olhar para aquela câmera e falar com aquela pessoa, com a câmera, as pessoas, tem gente que trava. E trava. E gente boa, gente com potencial enorme. Gente com potencial enorme. E eu comecei a observar isso. E ao contrário também, pessoas boas, que inclusive até são bons de frente para a câmera, mas quando precisa pegar o microfone nas mãos para falar para um grupo de pessoas, ou fazer uma palestra, uma apresentação, travam também. Porque não tem conhecimento de técnicas. E aí eu sou formado em PNL, eu sou formado em coaching também. Então eu sempre estudei, sempre busquei. E eu, quando era jovem, eu nunca gostei de estudar. Porque eu não tinha ninguém que me forçasse a estudar. Eu não entendia. Mas também acho que tem uma diferença, Marcílio. Acho que a educação formal de colégio dá até um frio na barriga quando tu cara, vou fazer o que com isso? Hoje em dia não. Mas essa educação que tu busca, que é a educação do crescimento, que é do desenvolvimento, que é a educação financeira que tu tem, que eu sei que tu tem, educação da comunicação, isso te projeta na vida, de verdade. Sim. Porque é real. É real. Aquele assunto ali de geografia e português e matemática, tipo, porra, eu fiquei reprovado numa matéria porque eu não sabia fazer raiz quadrada. Eu uso onde raiz quadrada? Não, em lugar nenhum. Ganhei um bocado de dinheiro já na vida. Porra, no último negócio que eu tô fazendo, movimentei quase 700 milhões, eu nunca usei raiz quadrada. A matemática que você usa é diferente. É outra. É outra, né? É outra. Não tem essa então, necessidade. isso que tu fala aí é muito importante, porque é o que o Kiyosaki fala. A educação que tu busca, Marcílio, é a educação real para o mundo empresarial. Sim. Que é a mais importante. Aquilo que você vai realmente usar no seu dia a dia, isso aí. na sua vida. Não que a outra não seja importante. Não. A gente precisa dela também. Até porque lá tu faz muito network. Sim. A faculdade, o colégio cria um network, te desenvolve, Sim. Tu começa a fazer bobagem lá, até punido pelo social, pela própria instituição, etc. Ou seja, que também é uma educação, Sim. É uma formação Sim. que tu tem ali. Verdade. Para ser um homem melhor. Sim, verdade. Vou te falar uma coisa, Jupiara. Eu sempre tive vontade de ler livros. Aí minha esposa falava assim, cara, tu compra tanto livro, tu não lê nenhum. Porque eu começava a ler um livro e é pela capa dele, pelo título, né? Uhum. Falei, esse assunto me interessa. Sempre foi nessa área de empreendedorismo, né? Robert Kiyosaki, Nós Queremos Que Você Fique Rico, todos esses livros eu comprava. Tinha na minha... Aí chega uma hora que a minha mãe falou assim, cara, tem tanto livro aqui, acho que tu não leu nenhum desses livros. Porque eu começava a ler a introdução e parava. E não dava continuidade. Virei minha chave. Falei, cara, eu tenho tanto livro aqui. Eu nunca li, acho que assim, se eu li um na minha vida inteira, foi muito. Eu vou ter que ler esses livros, cara. Aí eu condicionei minha mente, Jupiara, acordava às 5 horas da manhã todo dia. Eu nunca fui de acordar cedo. Acordava às 5 horas da manhã todo dia, fazia algumas atividades e ia ler o livro. Aí eu comecei a ler um livro. Aí li um parágrafo, parava, que a minha mente já... As pessoas falam hoje em dia TDAH, né? Fica muito acelerado. Acelerado, fica pensando um monte de coisa. Aí parava. Mas aí eu ia dando tranco. Daqui a pouco eu tava lendo um capítulo. Daqui a pouco eu tava lendo 2 capítulos. Daqui a pouco eu li um livro inteiro. Aí no segundo livro, eu comecei a ler o segundo livro com outro livro. Tava lendo 2 livros ao mesmo tempo. Olha, capítulo de cada livro. Aí uma época que eu conheci uma psicóloga, falou assim, sabe o que é bom pra você ler? Você lê num ambiente, acabou de ler, relaxa a sua mente, sai daquele ambiente e continua lendo num outro ambiente. Isso serve para os estudos também, porque sua mente ela não vai se condicionar aquilo ali, não vai ficar viciada. Aí eu começava a fazer isso, eu lia no sofá, daqui a pouco eu ia continuar lendo e ia para a varanda da minha casa, e ficava lendo lá. Aí eu li 4 livros ao mesmo tempo, caraca, simultaneamente, cada capítulo. Em um mês, Piara, eu li 40 livros. Caraca, Marcelo. E isso você pode perguntar para minha esposa.
Que ela falou assim, cara, você me surpreendeu. Aí outro Marcílio nasceu. Outro Marcílio nasceu. Eu li 40 livros, Jupiara. Eu nunca li um livro na minha vida. Tu acha que então o livro ele também tem um papel muito importante nessa tua trajetória? Muito, muito. E é o que a gente muito recomenda, né? As pessoas lerem um livro, cara, que é diferente, cara. O livro, você tá ali, é físico, você tá exercitando a sua mente, você tá lendo aquela história, você tá rasurando ali, tá sublinhando aquele texto. Uma coisa que eu aprendi também é que é importante você ler aquilo ali, não somente sublinhar, mas escrever os tópicos que chamaram mais atenção. Então hoje eu até trouxe, do Brasil eu trouxe para cá 2 cadernos só de anotação. De livro. De livro. Isso deu uma reviravolta na tua vida, Marcílio? Nossa, muito. Outra pessoa? Outra pessoa. A leitura do livro mudou totalmente o Marcílio. Caraca, Marcílio empreendedor, sempre corri atrás, sempre busquei, resiliente. Tu concorda com essa minha colocação de que... Porque tem gente que diz, eu não preciso ler, cara, eu sou trabalhador, construí tudo isso aqui sem ler nenhum livro. É verdade. Sim. É verdade. Mas se ele tivesse vida, ele tinha construído 10 vezes mais aquilo. Com certeza. Tu concorda com isso? Com certeza. Porque o livro ele vai te lapidando, ele vai te guiando, ele vai te moldando. É. Então tu não fica desperdiçando energia, tu já vai só meio que na boa. Exato. Tu precisa daquela ação, tu precisa daquela força toda, só que tu já vai mais na boa. É como se tivesse um cara do teu lado. Não, Marcílio, não é pra cá, é pra cá. Sim. Agora vai em frente, agora faz isso. Sim. Tu concorda com isso? Com certeza. O livro, dependendo do conteúdo que você vai ler, ele vai te dizer o seguinte, Jupiara, o que você faz na vida? Aí fala assim, eu sou pedreiro. Aí o mesmo cara que faz a mesma coisa, fala assim, ô Marcílio, o que você faz? Eu tô construindo o sonho das pessoas. Da outra perspectiva. O cara tá construindo casas. Muita gente se sonha em ter uma casa. Sim. Aí ele vai falar assim, eu sou pedreiro, eu boto um tijolo atrás do outro, eu construo casas. O outro fala assim, eu tô construindo a realização do sonho das pessoas. Tá fazendo a mesma coisa. Mas olha o pensamento dele. Quem que vai ter mais sucesso? O cara que falou que tá construindo sonhos. E aí num livro você consegue ter esse mindset. Olha que legal, cara. Agora me fala do teu curso. Como é que é esse teu curso aqui? Me conta um pouco mais. E encerra aí me contando como é que tá a tua vida hoje. Então, o curso, a gente vai agora para a terceira temporada, terceiro módulo, que é comunicação de alta performance. Então, eu montei toda uma estrutura com base em todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu busquei, tudo aquilo que eu já vivi, né? Porque, inclusive, eu falo no meu curso, na introdução, que o conteúdo que eu ministro não foram somente dos livros que eu li, do que eu estudei, mas de uma experiência de vida que eu tenho. Claro. A gente vê muitas pessoas hoje em dia na internet sendo especialistas, né? Eu sou especialista, eu vou te ensinar a fazer, mas porque fizeram um curso, ler um livro, legal, importante. Mas não tem experiência. Não tem experiência. E assim, eu valorizo muito essas pessoas também, porque elas são corajosas, são audaciosas. E elas estão ali, crescendo. É melhor do que não fazer nada, sabe? Concordo. E então, hoje, eu tenho ajudado empreendedores, empresários, pessoas comuns que querem empreender, querem começar o seu negócio. Uma das coisas que é mais importante, uma das moedas mais valiosas hoje, Piara, se chama comunicação. Concordo. Você pega o que a gente falou aqui desde o início, a informação, que ela é valiosíssima, só que a informação, imagina um diamante, uma pedra de diamante gigante. Essa mesma pedra de diamante, lá no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue pegar. Aí eu te pergunto, essa pedra de diamante, valiosíssima, lá no fundo do Oceano Atlântico, se ninguém conseguir pegar, ela tem valor? Não, nenhum. Não tem valor. Ela tá lá? Tá lá. Não tem valor nenhum. Nenhum. O conhecimento, a informação é a mesma coisa. Ela na tua cabeça, no teu computador, não tem valor algum se você não comunicar isso aí que você tem. É isso mesmo. O conhecimento que você tem, eu sei que você faz Clube do Livro, você transborda isso na vida das pessoas. Então toda a informação que o Jupiara adquiriu, da leitura, da tua vida, você comunica. Aí tem valor. Aí tem valor. Aí eu ensino essas pessoas a tirarem tudo isso que elas têm e comunicar, mas comunicar de forma assertiva. Legal. De forma intencional, com propósito, com persuasão. Antes do cliente comprar o seu produto, o seu serviço, ele compra você. Uhum. Ele compra o boné que você está utilizando, a forma como você se veste, a forma como você se porta, a forma como você fala. Ele compra
você, a sua comunicação. Que você Depois que comunica. ela compra o teu produto. Depois você compra o seu produto. Então é muito importante Muito importante. esse teu ensinamento para essa galera. E como é que tá a aceitação, Marcílio? Como é que começou? Como é que tá hoje? Então, Eu sei que tudo começa devagar. sim, sim. Tudo começa... O formato que eu montei, a metodologia que eu criei, que eu desenvolvi, o meu curso ele é totalmente prático. É claro que a gente tem os módulos teóricos, né, porque são base na neurociência, base na psicologia também, não é nada inventado. Então, a fonte que eu me alimento muito, Napoleão Hill, né, que é um clássico. E se você reparar, a maioria desses hoje influencers, desses empresários, desses empreendedores bem-sucedidos, se alimentam de Napoleão Hill. E outros mestres também, outros especialistas. Então, nós fizemos já duas turmas. Nós vamos para a terceira agora, que vai ser no mês de julho, tá? E aí a gente vai começar a fazer a divulgação já do local, vai começar a venda dos ingressos para as pessoas que querem fazer parte desse curso, desse treinamento. Então é comunicação de alta performance. A turma ela tem capacidade para no máximo 20 pessoas, 20 alunos. Por quê? Porque eu consigo fazer com que cada um pratique. Tenha um Menos conhecimento, gente é melhor, né? Menos gente é melhor. Meu objetivo, Jupiara, não é encher uma sala e claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer, mas o dinheiro para mim vai vir como propósito, como consequência do bom trabalho que eu faço. Das pessoas falarem assim, caramba, esse curso que eu fiz, como aconteceu na primeira turma, na segunda turma. Esse cara é um divisor de águas para mim. Eu vi muita coisa na internet. Achei muito legal. Eu não conhecia. E se você for ver, tem muitos depoimentos na internet, cara, de empresários extremamente bem-sucedidos. Que não conseguiu comunicar. Que não conseguiam comunicar. E hoje estão felizes. Eu falo assim, cara, mas como é que esse cara chegou ao patamar que ele chegou financeiro e tem esse bloqueio de se comunicar? E hoje estão felizes e vão voar muito mais alto. Vão voar muito mais alto. Que você lapidou. Isso aí. E eu busco me lapidar todos os dias, né? A gente precisa também fazer uma autoanálise e saber aquilo que você pode melhorar cada vez mais. Legal, cara. Ninguém nunca sabe tudo na vida. Não. A gente precisa sempre estar reciclando. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até a frente. Não mesmo. Só que a informação que você leu ontem, a notícia que você leu ontem, hoje ela não serve mais. Ela ficou obsoleta. Então, o Jupiara de 10 anos atrás era um. Mas o que você fazia 10 anos atrás, talvez hoje já não te dê o mesmo resultado que você quer daqui para frente. Aquilo que te levou ao topo não é a mesma coisa que vai te manter e te levar à frente. É isso aí, meu amigo. Meu amigo, que prazer enorme falar com você. Parabéns, Marcílio. Sinto muito orgulho. Por isso que eu tô aqui na tua casa, porque esse nosso programa tem esse objetivo. É uma coisa totalmente voluntária da minha parte. A gente não tem, assim... A gente não monetiza ainda. Porque a intenção verdadeira é de pegar histórias comuns de pessoas comuns e mostrar para as pessoas comuns de que elas também podem. Sim. E eu acho a tua história muito legal. Eu te conheço já há muito tempo. E tu ter a coragem de sair do Brasil, vir pra cá e, sabe, chegar aqui em pouco tempo, em 2 anos, já ser destaque na comunidade brasileira. Eu fui na tua igreja e vi como as pessoas na tua igreja te tratam. Eu vejo a tua rede social, que inclusive eu vou botar o arrobazinho lá pra galera saber, seguir também. Siga esse cara vai, em 10 anos esse cara vai estar fazendo história na América, no mundo, porque ele é isso aí que vocês viram, ele é um cara que tá. Então é isso que eu quero deixar de herança para as pessoas, porque vai existir Marcílios e Jupiaras, que não é a maioria, é a minoria. Exatamente. E essa minoria um dia vai chegar lá no YouTube, vai ter paciência de assistir, porque não é qualquer um que vai assistir, não é a maioria, é a minoria. Mas essa minoria que faz a máquina girar. Sim. E se destaca no topo com você. Você é a minoria. Pô. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado, orgulho de você, cara. Eu tenho orgulho de você e um prazer enorme, assim, uma satisfação de ter você como meu amigo e de ter você como espelho também. E eu sempre falo isso pra você, e é de coração. Eu vejo em você assim, as pessoas te chamam de a lenda, né? Mas eu falo, você não é a lenda, você é real. Porque a lenda parece aquela coisa que já passou, né? Não, o Jupiara, ele é real, você é contínuo, né? Claro que você construiu uma história, o que você fez, você construiu um negócio gigante online, cara, dos Estados Unidos, no Brasil. Cara, você falou, acho que nem 1% faz isso. Mas é porque você tem know-how, você tem conhecimento, você é estudioso, você é um cara que busca, onde você coloca as mãos, cara que vou fazer isso dar certo.
Pode até não dar certo, mas você fez, você tentou, sabe? Mas a maioria dá, porque você vai com convicção, força de vontade. Então, para mim, para as pessoas que estão nos assistindo agora, cara, minha gratidão é enorme de ter você como meu amigo, uma pessoa que eu sempre admirei. A gente já se conhece há quantos anos? Muito tempo, acho que uns 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? Incrível como os caminhos se cruzaram. É Sensacional. verdade. E, ó, e assim, para as pessoas saberem a referência que você é para muitas pessoas, não só para mim, mas para mim, desde a época que a gente se conheceu, 1% cada dia das suas orientações, daquilo que você sempre fez, foi me construindo, fazendo com o Marcílio que é hoje, sabe? Então eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela sua família, sabe? Pela vida dos seus filhos. Obrigado, porque você é um grande homem. E Jupiara, cara, eu sempre falei isso pra você, você tem que transbordar isso na vida das pessoas. Todo conhecimento, toda a tua história é o que você tá fazendo hoje aqui, e que você já tá fazendo com outras pessoas que têm te acompanhado. Transbordar, meu amigo. É isso mesmo.